Capítulo 9. O exército em marcha. Sun Tzu disse: a arte da guerra. Com relação ao posicionamento do exército. Com relação às montanhas. Um general tem que observar o seguinte: ao passar por montanhas, estar seguro, ficando perto dos vales, selecionar um lugar em solo alto que receba a luz solar para realizar os acampamentos militares e não subir para alcançar o inimigo. Esta é a lei para posicionar-se com relação às montanhas. Com relação aos rios. Depois de cruzar um rio, você deve ficar longe dele. Se os ataques inimigos partem de um rio, não o enfrente na água. Ao invés disso, é vantajoso permitir que metade das tropas atravesse, para então os golpear. Se você deseja lutar com o inimigo, não enfrente suas forças de invasão perto de um rio. Ao invés disso, selecione um lugar em solo alto que receba a luz solar para tomar posição e nunca acampe a jusante do inimigo. Esta é a lei para posicionar-se. Com relação aos rios. Com relação aos pântanos salgados. Cruze os pântanos salgados depressa e sem demora. Ao encontrar as tropas do inimigo em um pântano salgado, posicione-se perto da grama com as costas voltadas para a floresta. Esta é a lei para posicionar-se com relação aos pântanos salgados. Com relação às terras planas. Em locais planos, selecione um lugar acessível, posicione-se com seu flanco direito tendo um campo alto às costas, terras perigosas em frente solo. Seguro à sua retaguarda. Esta é a lei para posicionar-se com relação às terras planas. Estas são as mesmas 4 leis que permitiram que o Imperador Amarelo derrotasse os 4 imperadores, líderes de 4 tribos no tempo do Imperador Amarelo. Vantagens oferecidas pelo terreno. Todos os chefes preferem estacionar as suas tropas em terreno alto ao invés de terreno baixo, preferem a luz solar em lugar da sombra, e onde colheitas podem crescer e o solo é protegido. As tropas estarão livres de doenças, e isto garantirá vitória. Ao encontrar colinas ou diques, você deverá estacionar suas tropas no lado do sol, com as colinas ou diques à sua retaguarda. Estas vantagens são oferecidas pelo terreno, cabendo ao general saber aproveitá-las. Cuidados com a natureza. Se uma chuva pesada desaba na parte de cima de um rio e forma torrentes que se apressam até as partes baixas, não cruze o rio, mas espere até que as águas se acalmem. Quando você encontrar regiões perigosas, nunca se aproxime, e evite-as com rapidez. Um desfiladeiro com um rio que corre no fundo, uma barranca, com precipícios perigosos ao redor, solos densamente cobertos com uma mata alta, uma terra pantanosa, e uma passagem estreita entre 2 montanhas. Mantenha-se longe dessas posições e deixe que o inimigo se aproxime delas. Mantendo-as à nossa frente, poderemos manobrar e o inimigo as terá pela retaguarda. Se o exército tiver em seus flancos ravinas escarpadas, pântanos, juncos e cana, montanhas arborizadas com vegetação densa, você deve examinar cuidadosamente e repetidamente para ver se não há emboscadas, ou se existe alguém espionando. Sinais. Posicionamento das tropas do inimigo. Se as tropas do inimigo estão próximas de suas posições e permanecem quietas, é porque a posição não é vantajosa a eles. Se as tropas do inimigo estão longe de você e ainda ousam vir e o desafiar a batalhar, é porque elas querem seduzi-lo a fazer um avanço. Se as tropas do inimigo estão em um terreno plano, é porque há vantagens práticas nesta posição. Indícios da natureza. Se as árvores estão se movendo, o inimigo está avançando para você. Se você acha muitos obstáculos escondidos entre a vegetação rasteira, o inimigo está tentando nos confundir. Se pássaros levantam voos, o inimigo está aguardando para uma emboscada. Pássaros que se reúnem sobre a área de acampamento do inimigo sugerem que o acampamento deve estar abandonado e que o inimigo fugira. Animais assustados, que correm em disparada, indicam sinal de ataque iminente do inimigo. Nuvens de poeira que se erguem altas indicam que as carruagens do inimigo estão aproximando. Quando a poeira ficar baixa e se espalhar pelo chão, é um sinal que a infantaria do inimigo está chegando. Mas se a poeira for levantada em pontos isolados, então o inimigo está cortando lenha para as fogueiras. A poeira que é baixa e que sobe com intermitência indica que o inimigo está lançando acampamentos. Negociações. Se o mensageiro do inimigo fala palavras moderadas,
mas as suas preparações de guerra continuam, ele vai avançar. Quando o inimigo fala de forma belicosa e ameaça avançar, ele vai se retirar. Se o inimigo envia um mensageiro com palavras conciliadoras, é porque possui desejos para uma trégua. Quando o inimigo pede uma trégua, mas não sofreu um retrocesso, então está tramando algo. Formações inimigas. Quando as carruagens leves do inimigo partirem primeiro e tomarem posição nas alas, significa que o inimigo está organizando a sua formação de batalha. Quando os generais do inimigo mostram-se ocupados e movem-se para organizar as posições dos soldados a pé e dos veículos armados, então o inimigo está esperando para lançar um ataque decisivo. Quando a metade das tropas do inimigo avança e a outra metade recua, significa que o inimigo está tentando nos atrair para uma armadilha. Comportamento inimigo. Quando os soldados do inimigo se apoiam nas suas próprias armas, você deduzirá que eles encontram-se famintos e fatigados. Quando os próprios soldados que trazem água bebem na primeiro, significa que o inimigo tem sofrido de sede. Se os soldados se recolhem em grupos pequenos, murmuram e reclamam em um murmúrio, é porque que o general perdeu o apoio deles. Quando mais oficiais ficam irritáveis, o inimigo está cansado de guerra. Inimigo em desordem. E se houver uma vantagem e o inimigo não tenta obtê-la, é porque ele está completamente exausto. À noite, ouvem-se gritos no acampamento do inimigo, é porque as suas tropas estão com medo e inseguras. Quando há desordem no acampamento do inimigo, significa os seus generais perderam o prestígio e a autoridade. Quando bandeiras e estandartes mudam constantemente de posição, o inimigo está em desordem. Se o inimigo alimenta os seus cavalos com grãos e seus soldados com a carne, quando destrói seus utensílios de cozinha e não mostram qualquer intenção de voltar ao acampamento, quer dizer, ele está desesperado e vai lutar à morte. Um chefe que recompensa muito frequentemente os seus soldados está com problemas. Ele que muito frequentemente castiga os seus está com angústias sérias. Se ele trata os seus soldados com violência e depois teme que eles o traiam, é extremamente inepto. Se você castiga soldados que ainda não lhe são devotos, eles não o obedecerão, e se não obedecerem será difícil utilizá-los. Mas, mesmo com a devoção das tropas, se uma disciplina rígida e imparcial não for reforçada, você também não terá como usá-las. Assim, você deverá comandar suas tropas com civilidade e humanidade, para manter seus homens unidos, e com disciplina marcial, para mantê-los na linha. Isso garantirá a lealdade, e você será invencível. Adestramento. Se as ordens foram constantemente reforçadas, os soldados serão obedientes, caso contrário, serão desobedientes. Se as ordens forem constantemente reforçadas, haverá uma relação complementar de confiança entre o comandante e seus homens. Avaliação. Um inimigo que se confronta com você, por muito tempo, sem lutar e nem abandonar sua posição, deve ser considerado com maior cuidado. O que basta é ser capaz de avaliar sua própria força, ter uma visão clara da situação do inimigo e obter apoio total de seus homens. Aquele que não faz planos ou estratégicas e menospreza o inimigo, seguramente será capturado pelo oponente. Capítulo X. O terreno. Sun Tzu disse: na natureza, existem diferentes tipos de terreno: o acessível, o traiçoeiro, o duvidoso, o estreito, o acidentado e o distante. Tipos de terreno. 3/4 acessível. Item: o que é terreno acessível? É aquele que se apresenta fácil tanto para as suas tropas como para as do inimigo. Se você entrar em uma região acessível, você deverá ocupar posições altas e ensolaradas e manter suas linhas de provisão desimpedidas. Assim, será conveniente para você lutar com o inimigo. 3/4 traiçoeiro. Item: o que é terreno traiçoeiro? É aquele que é fácil para você entrar, mas difícil para sair. Nesse terreno, se você encontrar o inimigo e ele estiver desprevenido, então você o derrotará. Porém, se o inimigo estiver preparado e se você lançar um ataque, você pode não só ser derrotado, como também terá um terreno difícil para bater em retirada. Essa é a desvantagem desse tipo de terreno. 3/4 duvidoso. Item: o que é terreno duvidoso?
É aquele que se mostra difícil tanto para o inimigo como para suas tropas. No terreno duvidoso, mesmo que o inimigo tente atraí-lo para combater, você não deve morder a isca, mas fingir que está em retirada. Quando as tropas do inimigo estiverem, então, a meio caminho, em perseguição a você, você poderá golpeá-los. Esta é a vantagem do terreno duvidoso. 3/4 estreito. Item: o que é terreno estreito? É aquele que apresenta um vale entre duas montanhas. Se você ocupa este tipo de terreno, você deverá bloquear as passagens estreitas com guarnições fortes e esperar pelo inimigo. Se o inimigo ocupou esse terreno antes e bloqueou estas passagens estreitas, você não deverá persegui-lo. Se o inimigo não bloqueou essas passagens, você poderá procurá-lo. 3/4 acidentado. Item: o que é terreno acidentado? É aquele que contém rios, montanhas, escarpas, colinas e cristas. Se você atingir um terreno alto e acidentado antes do inimigo, você deverá ocupar uma posição alta, do lado ensolarado, e esperar pelo inimigo que se aproxima. Se as forças inimigas controlarem este tipo de terreno, você deverá retirar suas tropas e não persegui-lo. A arte da guerra. 3/4 distante. Item: o que é terreno distante? É aquele que apresenta distâncias consideráveis entre os campos oponentes. Neste tipo de terreno, se as vantagens de suas tropas e das tropas inimigas se equivalem, certamente, não será fácil atrair o inimigo para uma batalha. Do mesmo modo, será desvantajoso levar a batalha até ele. Portanto, estes são os modos para tirar proveito dos 6 tipos diferentes de terreno para lutar. Os generais têm a responsabilidade mais alta para investigá-los cuidadosamente. 6 situações que apontam a derrota de um exército. Um general deverá saber as 6 situações que apontam a derrota de um exército: quando os soldados fogem, quando eles possuem disciplina negligente, quando o exército está deteriorado, quando se desmorona sob a insurgência, quando é desorganizado e quando foi derrotado. Nenhuma destas situações é consequência de catástrofes naturais, elas são decorrentes das falhas dos comandantes. Quando as vantagens estratégicas são iguais entre você e seu inimigo, e se o seu exército tiver que lutar contra uma força 10 vezes maior, o resultado será a sua fuga. Quando os soldados são valentes e qualificados, mas os oficiais são fracos e incompetentes, então o exército inteiro será negligente quanto à disciplina. Quando oficiais são valorosos e competentes, mas os soldados são fracos e sem treinamento, o exército ficará deteriorado. Quando os oficiais mais graduados têm rancores contra os chefes, eles são insubordinados e, ao encontrarem o inimigo, se precipitarão em uma batalha sem autorização. Se ao mesmo tempo, o chefe é ignorante das suas habilidades, então o exército se desmoronará. Quando o chefe é fraco, incompetente e não impõe respeito, quando oficiais e soldados se comportam de um modo indisciplinado, quando falta treinamento formal e instruções claras, quando formações militares são desordenadas, o exército está desorganizado. Se um chefe não calcula a força do inimigo e emprega uma força pequena contra um exército grande, combate um inimigo forte com tropas fracas e, ao mesmo tempo, não seleciona unidades de vanguarda, o resultado será a derrota. Portanto, estas 6 situações são as causas de derrota. Os generais têm a responsabilidade mais alta para investigá-las cuidadosamente. Deveres básicos de um comandante. Em operações militares, o terreno é um aliado importante do comandante. Avaliar, corretamente, a situação do inimigo, criando condições favoráveis para a vitória, e analisar os tipos de terreno e distâncias com muito cuidado, são os deveres básicos de um comandante sábio. Aquele que avalia corretamente esses aspectos e sabe aplicá-los, vencerá. Aquele que é ignorante nestas normas e não sabe como empregá-las em guerra, será derrotado. Se, ao estudar a situação existente e estar certo que o resultado da batalha resultará em vitória, um chefe sábio decidirá lutar, mesmo se o soberano não lhe ordena. Reciprocamente, se a situação aponta uma derrota, ele decidirá não lutar, mesmo se o soberano assim o ordena. Se um comandante avança sem buscar a fama pessoal e retrocede sem se eximir da responsabilidade,
Se sua preocupação é proteger a população e a segurança das pessoas e promover os interesses do soberano, então, aí está um chefe que é tal qual uma pedra preciosa do Estado. Se o general se preocupa com seus soldados como se fossem crianças, eles o acompanharão até os lugares mais profundos. Se ele os trata afetuosamente, como se fossem os seus próprios filhos amados, então, eles estarão dispostos a morrer com ele na batalha. Se o general favorece os seus homens, mas não sabe usá-los, os ama, mas não pode comandá-los, e quando eles violam leis e regulamentos, ele não nos castiga ou chama-os à ordem. Tais soldados são como crianças mimadas e serão inúteis para batalha. Conhecendo a situação. Um general que só conhece a capacidade de suas tropas, mas não sabe a invulnerabilidade do inimigo, terá só metade das chances de vitória. Um general que sabe que o inimigo pode ser derrotado, mas não sabe a inabilidade das suas próprias tropas, também terá só metade das chances de vitória. Um general que sabe que o inimigo pode ser derrotado e que suas próprias tropas têm a capacidade para atacar, mas não sabe que as condições do terreno são inadequadas para a batalha, as suas chances de vitória estarão reduzidas pela metade. Assim, um general habilidoso movimentará suas forças sempre no caminho certo e quando entrar em ação, seus recursos serão ilimitados. Assim se diz.